Vamos lá então para a aula de proporções. Para quem acompanha no material etapa, página 206. Vamos lá. Então vamos fazer alguns exercícios, lembrar um pouquinho o conceito de proporção. Então a primeira parte que você tem que saber é o quê? As proporções existem quando você tem duas razões que são iguais, né? Por exemplo, aqui A sobre B é igual a C sobre D. Então tem uma igualdade de razões. E razões, para quem não lembra, é uma divisão, certo? Uma fração, uma relação entre dois valores. Claro que você tem que sempre lembrar que os denominadores, ó, sempre tem que ser diferente de zero, né? B e D tem que ser diferente de zero, certo? Então, isso é uma proporção. Por exemplo, meio e 2/4. Meio e 2/4 são proporcionais. Por quê? Apresenta uma proporção. 1 sobre 2 é a mesma razão de 2 sobre 4, né? Todas elas valem meio. E aí que a gente chega no mesmo valor. Esse mesmo valor para as razões a gente chama de constante e vai representar pela letra K. Então é chamada proporção, né? Essa igualdade de razões, e também pode ser escrita dessa maneira aqui também, ó, com dois pontinhos e uma igualdade com dois pontinhos também. Uma maneira de representar quando elas são diretamente proporcionais, ou seja, quando as duas variáveis aí aumentam ou quando as duas diminuem, por exemplo, quanto mais você trabalha, mais dinheiro você ganha. Elas são variáveis diretamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra aumenta. E o contrário também é válido, né? Quanto menos você trabalha, menos dinheiro você ganha. Isso é proporcional, certo? Então, uma maneira de representar isso é diretamente com as frações, né? Diretamente com as razões. Então, quanto mais eu ganho, quanto mais eu trabalho, mais eu ganho, quanto menos eu trabalho, menos eu ganho. Quando você colocando isso uma do lado da outra, ela tem que dar a mesma constante K, certo? Para variáveis diretamente proporcionais. Outro caso é quando você tem inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais é quando uma das variáveis aumenta e a outra diminui. Por exemplo, quanto mais torneiras eu coloco para encher uma piscina, em menos tempo a piscina fica cheia, certo? Quanto mais torneira, menos tempo. Isso é uma variável inversamente proporcional. Se ela é inversamente, é uma razão, né, do inverso da segunda variável. E quando você divide pelo inverso, é a mesma coisa que você multiplicar. Então, uma forma de você representar equivalente, né, é simplesmente a multiplicação das variáveis. Então, a multiplicação das variáveis em todos os casos, né, tem que dar também uma constante K. Então, imagina aqui, uma torneira enche a piscina em 3 horas. 3 torneiras vão encher em quantas horas? Você pode fazer uma igualdade disso e simplesmente calcular esse valor. Vamos lá? Então, primeiro, começando bem fácil aqui, alguns exercícios mais para refrescar a memória. Calcule a razão entre esses valores. Razão entre 24, basta dividir 20 por 4, que dá 5. E aí você tem que imaginar já isso numa proporção. O que significa esse 5, né? É como se você imaginasse assim, um dos números sempre vai ser o quíntuplo do outro, né? Essa é a ideia desse 5 aqui. E qual que é a razão entre 4 e 20 no B ali, ó? 4 e 20 é o contrário, né? 4 e 20, a razão é 1/5, que é 0,2. Próximo. Determine o valor de x nas equações a seguir. Então, olha lá, a gente já viu isso daqui nos anos anteriores. Isso aqui você resolve em cruz, né? Multiplicando em cruz. Isso aqui também é uma proporção, ó. Você tem uma fração igual a outra fração. Duas razões, igualdade de razões. Multiplicando em cruz a primeira, x mais 3 vezes 1 é próprio x mais 3. 4 vezes 5 é 20. E aí, só passar o 3 negativo, que dá 17 na primeira aqui, certo? Na segunda, x sobre 1 igual a 9 sobre x. Então, você tem, multiplicando em cruz, x² igual a 9. E aí, cuidado para não esquecer que x pode ser 3 ou menos 3, né? Então, pode ser um valor negativo ou positivo. Os dois ao quadrado dão 9. Então, você pode ter dois valores também, negativos ou positivos, sem restrições. Depende do exercício aí do que ele está te falando, certo? 3. Determine os valores de A e B, duas variáveis, né? Sabendo que a razão entre elas é essa aqui, a proporção entre elas, ó. A sobre 3 é igual a B sobre 5. E ele deu outra equação. A mais B dá 160.
Então, ó, ele deu duas equações, né? Essa proporção e essa soma. Quando você tem duas equações e duas letras, a melhor maneira de fazer sistemas. Então, vou montar um sisteminha para isso. Claro, multiplicando em cruz esse daqui para dar uma melhorada, né? Vai ficar 5A, 3B, passando 3B para cá vai ficar negativo. Então ela está aqui a primeira, ó, 5A menos 3B igual a zero, e a outra eu só copiei, A mais B igual a 160. Vou usar o método da soma aqui, então vou tentar igualar a equação de baixo com a equação de cima. E para igualar ela, eu vou multiplicar por 3, para esse B ficar parecido com o de cima. Então multiplicar todo mundo por 3, ó. O A vai virar 3A, o B 3B, 160 eu vou deixar somente indicado por 3 aqui. Todas estão multiplicadas por 3. Como agora ficou igualzinho esse B aqui, ó, eu posso fazer uma soma, né, um somão aqui entre todas essas equações. 5A mais 3A, 8A. 3B menos 3B, 0B. Então some o B, ó, desaparece o B. Você pode cortar ele aqui. E aqui 160 vezes 3 mais 0 continua 160 vezes 3, certo? Então tudo isso aqui, essa soma, deu isso aqui, ó, 8A igual a 160 vezes 3. A parte de baixo, eu só passei o 3B para cá para a gente substituir no final. Fazendo essa conta, né, passando o 8 para baixo, vai dar 20, 160 dividido por 8, 20 vezes 3, 60. O meu A deu 60. Se o A deu 60, substitui na outra equação, pode ser a de baixo, ó. 5 vezes 60 vai dar 300 dividido por 3, 100. Então, se o meu A é 60, o B é 100. Confere lá na sua proporção, vê se deu certo. Ó. Se o A for 60, 60 dividido por 3 vai dar 20. Guarda esse número. Se o B for 100, 100 dividido por 5 também dá 20, confirmando a nossa igualdade. Certo? 4. Divida o número 120 em partes diretamente proporcionais a 1, 2, 3 e 4. Se são diretamente proporcionais, essa aqui vai ser K, essa vai ser 2K, 3K e 4K. Ou seja, essa é o dobro, o triplo e o quádruplo, né? Vamos representar da maneira que a gente viu lá atrás. Então você tem a variável dividido por 1, que é a primeira parte, a segunda parte, a terceira e a quarta parte. Por que eu falei 1K, 2K, 3K? Porque eu já fiz isso daqui, ó. A primeira vai dar K, a segunda 2K, 3K e 4K. Como que eu chego nesse valor? Assim, ó, vou pegar de exemplo só a última. Eu isolando esse A3, que é o valor que ele quer descobrir, né, o A0, A1, A2, A3, eu passo esse 4K para 4 para cima e vai ficar 4K. Então o A3 é a mesma coisa que 4K. Tá aqui, ó. O A2 vai ser a mesma coisa que 3K, o A1, 2K e o A0, K. Somando todos, né? Logicamente tem que dar 120. Então você pode fazer o exercício diretamente daqui, ó, certo? Então, 1 é K, uma das partes, duas partes, três partes e quatro partes. E repara que a parte, né, o K, é o mesmo para todos, tem que ser igualzinho. Somando todos, eu tenho 10K igual a 120. O meu K deu 12. Então a primeira coisa que tem que marcar nesse tipo de exercício é calcular o K, todos diretamente, inversamente proporcionais. Calculem o K antes de tudo. Se o K deu 12, o primeiro número é só um K, o primeiro número é 12. O segundo são 2K, é 2 vezes 12, que é 24. O próximo número, só para continuar aqui, né? Expliquei. O próximo número, 3K, vai ser 3 vezes 12. E o próximo, 4 vezes 12, 48. Todos esses números, a soma tem que dar 120. Eles são proporcionais a 1, 2, 3 e 4. A outra, inversamente proporcionais a 2, 4 e 6. Se é inversamente, né, você já pode fazer diretamente desse jeito aqui de baixo ou simplesmente mostrar igual a gente fez. Eles são a multiplicação, né, igual a gente viu lá atrás, multiplicação das variáveis, tem que dar uma constante. E a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, ó, quando eu isolo uma das letras, ó, isolar o A2, vai ficar K sobre 6. Então eu posso simplesmente falar que o A2 é K sobre 6, o A1 K sobre 4, o A0 K sobre 2. Somando todos esses caras, opa, tirando MMC, né, ó, vai dar 12, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 6K, divide pelo de baixo, pelo de cima. 3K, divide pelo de baixo, multiplica 2K. Somando tudo deu 11K sobre 12. Isolando o K, que eu quero descobrir o K, lembra disso, sempre descubra o K antes. O K ficou uma fração, 12 sobre 11 vezes 120. Deixa ele assim, você vai ver que ele vai ajudar. Por quê? O primeiro número é K sobre 2, ou seja, tudo isso dividido por 2. É só você dividir o 120, né? Dividido por 2 vai dar 60.
Então está aqui o primeiro número, ó, A0. O outro, dividir por 4, então 120 dividido por 4 vai dar 30, está aqui o segundo número, 12 sobre 11 vezes 30, e o outro dividir por 6, que vai dar 20. Então tem os três números aqui, inversamente proporcionais a 2, 4 e 6. 12 11 vezes 60, 12 11 avos vezes 30 e 12 11 vezes 20, certo? E o último problema um pouquinho mais contextualizado. A maioria das folhas de papel que você usa, por exemplo, nas impressoras, são as folhas A4. Cada folha A4 tem a seguinte propriedade: ao cortá-la pela metade, podemos obter duas folhas com dimensões aproximadamente proporcionais às dimensões da folha original. Então, determine a razão, o K, né, sempre antes de tudo, e se o lado menor da folha mede 210, quanto mede o outro lado. O que ele quer dizer? Se você pega uma folha A4 e divide ela no meio, a nova folha formada, né, esse pedacinho aqui em verde escuro, é proporcional. Ele segue uma mesma razão, né, tem uma mesma constante. Então vamos chamar esse lado aqui a altura de A e essa B, essa base de B, né? Quando eu dividir essa folha no meio, o A vai se transformar em A2, A sobre 2, né? A metade, obviamente, e o B continua igual. Só que agora, esse B, ele vai ser a altura, né? Para você ter uma proporção, é como se você fizesse uma redução dessa folha para essa aqui. Beleza. E aí, como as duas folhas são proporcionais, a gente consegue montar essa razão aqui, né? Essa proporção. A altura maior, razão, dividido pela altura menor. B agora. Base maior, B, dividido pela base menor, A sobre 2. Então, ó, altura, base, base, maior, menor, maior, menor, certo? Multiplicando em cruz, eu vou ter A vezes A sobre 2, que dá A quadrado sobre 2, e B quadrado. Passando o B quadrado para cá, eu consigo deixar as duas aqui numa evidência, né, ao quadrado, né, todas estão ao quadrado, e passando o quadrado, eu tenho raiz de 2. Ou seja, a razão entre as dimensões de uma folha A4 é raiz de 2, certo? Então toda a razão aqui da altura e da base, ó, altura e base, vai ser raiz de 2. Se você pegar essa altura e essa base, também tem que dar raiz de 2, é uma constante. Então, a segunda, se o lado menor ele falou que vale 210, ele quer saber quanto vale o maior. É só pegar a razão, ó. A sobre B é raiz de 2. Ele já deu que o B vale 210, então só falta descobrir o A. Isolando o A, deixo o A sozinho, passo o B lá para cima, B raiz de 2. O A vai dar 210 raiz de 2, aí aproximadamente, né, você multiplica por 1,4, que é o raiz de 2, dá aproximadamente 297 milímetros. Então esse exercício mais voltado aí para vestibular, um pouquinho mais contextualizado. Essa aula foi uma aula de nível aí de primeiro médio, certo? E para quem acompanha pelo material etapa, os adicionais são de 24 ao 26 e o 28 separadamente, certo?